Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com a segunda parte do nosso quarto dia de minicurso, né? E vamos comentar agora um pouquinho sobre a temática da paleoetnobotânica, né? Então, até o momento, a gente veio vendo toda a questão, o estudo, né? Todas as técnicas e métodos em etnobotânica, né? Conhecendo um pouquinho dos conceitos. E agora a gente vai adentrar no tempo geológico, no tempo arqueológico, né? Tentando entender um pouquinho do uso, né? E manejo desses vegetais ao longo do tempo, certo? Por sociedades humanas ao longo do tempo. Me dizem se vocês estão visualizando a tela. E se me ouvem bem. Vocês me ouvem? Tudo tranquilo, Aline. Beleza. Bem, então, paleoetnobotânica, o diálogo entre plantas e sociedades humanas através do tempo. Então, pessoal, o que é a paleoetnobotânica, né? É justamente toda essa interligação, né? Toda essa interrelação entre as sociedades humanas e as plantas ao longo do tempo, né? No passado, né? Então, a gente basicamente estuda o período Holoceno, né? Que é um período a Idade Holocena uma fase do período Quaternário, a última fase, né? Que está correspondendo aí nos últimos 12 mil anos, mais ou menos, certo? Antes disso, nós tínhamos o período Pleistoceno, né? Muitos grupos humanos viveram, né, ao longo do Pleistoceno final, certo? A espécie humana mesmo, ela surgiu agora aumentou um pouquinho, está cerca de 250 mil anos para cá. Então, Homo sapiens existe desde esse período, certo? Mas foi aproximadamente 50 mil anos que se deu a revolução do Paleolítico, né, superior. Então, a partir daí, nós humanos começamos a ter o cognitivo, né, começamos a fabricar ferramentas com mais frequência, começamos a explorar mais o ambiente. Com isso, sem dúvida, os recursos vegetais foram, né, aproveitados de melhor forma, né? E ao longo do tempo a gente foi evoluindo e foi, inclusive, cultivando, domesticando essas plantas. Então, a gente vai ver aqui basicamente conceitos e definições, um históricozinho de pesquisa, os métodos e técnicas aplicados em paleoetno, né? No caso da análise de microvestígios de plantas, a gente utiliza muitos grãos de pólen, os fitólitos e o amido, grão de amido, e já para análise de macrovestígios, os carvões, as madeiras, os frutos e sementes, né? Para isso, a gente também se vale muito das coleções de referência, como a gente vem comentando, né? Palinoteca, fitolitoteca, amidoteca, carpoteca, xiloteca e sementeca. São as bibliotecas de plantas, né? De macro e micro vestígios de plantas. E as aplicações desses estudos, né? Primeiro, a gente consegue reconstruir a paleocologia, o paleoclima, o paleoambiente ou paleopaisagem, né? Onde estavam inseridas essas populações humanas ao longo do tempo, né? Passado e presente, as interações humanas com a paisagem, o uso, o manejo, o cultivo de plantas, certo? E modos, né, de vida, né, dieta alimentar, etc. Então, por que estudar a arqueobotânica ou paleoetnobotânica? Primeiro, a gente pode conhecer através dessa ciência qual era o ambiente do passado em determinada região ou local, como os grupos humanos impactaram esse meio positivo ou negativamente ao longo do tempo, como era o ambiente em que viviam essas sociedades humanas, né? Como e onde e por que, né, certas plantas foram domesticadas, né? Como e por que foram introduzidas como alimento, né? Havia uma escassez, havia uma abundância de nutrientes em determinado local ou região, né? Qual o papel que os banquetes desempenhavam nas sociedades passadas, né? E como foram armazenados esses alimentos. Então, o alimento, ele tem essa significância cultural, né? Igualzinho na etnobotânica, a gente só extrapola para o passado. Então, um conceito, né, que a gente pode... Existem diversos pesquisadores, né, diversos
arqueólogos, antropólogos, biólogos, que vêm trabalhando com a temática da arqueobotânica, paleoetnobotânica, e um conceito-chave é que a relação, né? O que seria a paleoetnobotânica? Seria as relações entre populações humanas e seu mundo das plantas, né? Através do registro arqueológico. Sua dieta, o manejo, o cultivo de alimentos e as mudanças ambientais que estão ali presentes, né? Que podem estar registradas, né? Então, diversos autores, né? Jones, Pearsall, Astorff, Popper, Hatter, Piperno e Pearsall, Astorff também, Marconeto, certo? Então, os microvestígios seriam esses grãos de pólen, fitólitos e grãos de amido, e os macrovestígios, os carvões, as madeiras, os frutos e sementes. E outros, né? Ramos, enfim, raízes, o que for preservável. Aí aqui um exemplo clássico, né, da mandioca, né? E a mandioca é um tubérculo, né? É uma herbácea, da família Euphorbiaceae, né? Manio esculenta e suas múltiplas variedades. E de que forma essa mandioca pode estar presente no registro arqueológico, pode ser preservada, né? Quando a preservação é favorável, a gente pode encontrar, sim, o tubérculo, né? Preservado. Mas, em geral, é difícil preservar em solos orgânicos, principalmente, em solos ácidos. A deterioração orgânica é muito, né, acelerada. Então, a gente se vale de outros elementos, né, nesse caso, os microvestígios, né, para tentar detectar a presença dessa planta, né, alimentícia nesse contexto arqueológico. No caso aqui, eu apresento para vocês uma fotomicrografia de um grão de pólen, né, de Manio esculenta. É interessante porque esse grão de pólen ele tem um padrão crotonoide muito fácil de identificar, ainda bem, para contexto para estudos, né, palinológicos, arqueopalinológicos, é bem interessante. Então, se você vê esse padrão de rosetas na escultura da parede do grão de pólen, né, a ornamentação, você já tem aí uma diagnose mais precisa. E aqui, no caso dessa fotomicrografia eletrônica de varredura, a gente tem aqui diversos grãos de amido, né? Os grãos de amido, eles são de origem silicosa, tá? Esses grãos estão presentes dentro do tubérculo, né? São os próprios amidos, é o amido que a gente usa para alimentação, certo? A mandioca não é riquíssima em carboidrato, a base do carboidrato não é o amido, então, enfim, em uma mandioca, apenas um tubérculo, você encontra milhares de grãos de amido, tá? Ao passo que o grão de pólen, ele vai ser encontrado nas partes, o quê? Reprodutivas, né? Então, a mandioca precisa estar ali sendo manipulada, por exemplo, se você encontra o grão de pólen de mandioca num contexto de um vaso cerâmico, por exemplo, significa que aquele vaso ele foi utilizado para armazenamento, para o cozimento desse alimento. No entanto, provavelmente houve um contato, ou a pessoa utilizou, né, as partes férteis próximas, né, manipulou e logo em seguida cozinhou, né, que é muito comum, porque o grão de pólen ele está onde você está, né? A gente está nesse momento repleta de grão de pólen presente na nossa roupa, nosso cabelo, então é muito comum. E o amido também, né? O amido, a gente tem que, inclusive, tomar cuidado com a técnica de recuperação, porque tudo leva amido. Desde o shampoo, o sabonete que você usa, a pasta de dente, o condicionador, o creme hidratante. Então, isso é um potente contaminante de amostras arqueológicas. Então, assim, como histórico de pesquisa, a gente tem aí desde, né, no final do século XIX, início do século XX, né, isso na perspectiva da arqueologia, a gente estava ali no período histórico-culturalista, não só da arqueologia, mas das geociências em geral. Então, as pessoas precisavam o quê? Colecionar, né? As pessoas precisavam identificar, sistematizar e colecionar e armazenar isso em gabinetes de curiosidade, né? Em coleções, certo? Então, no final do século XIX, os arqueólogos, ao explorarem as tumbas do Egito Antigo, eles começaram a descobrir vestígios de plantas, né? Então, um dos primeiros vestígios a serem descobertos foi nessa época. Aí, Oswald Hare, lá em 1865, né, meado ainda do século XIX, recupera plantas do Neolítico na Suíça. Já Reichenberger, né, que é o pai da etnobotânica, né, já usou esse termo para se referir ao uso de plantas pelos grupos humanos aborígenes, né, com foco na interação ecológica, né, entre populações humanas e esse universo vegetal.
Já no século XX, até os anos 60, a arqueobotânica era estudada por botânicos e agrônomos, né? A recuperação desses vestígios de plantas em sítios arqueológicos era muito incipiente, né? Fragmentada, dependia da descoberta de depósitos óbvios. Que são esses depósitos óbvios? Como o nosso querido Vitor falou ontem, né? Um sítio onde uma caverna, né, num contexto arqueológico, com um depósito grande de sementes de coquinho carbonizado. Né? Então, esses depósitos são óbvios, né? Mas é difícil, né? Às vezes, você conseguir recuperar esses vestígios orgânicos, como a gente vai tratar aqui. Então, esses estudos eles foram incipientes, né? Até porque, nesse período, estava sendo o quê? Proposto a nova arqueologia, né? O período processual. Nesse período, você já começa a ter, desde da década de 1940 até 1960, os primeiros testes, o carbono 14, né, que era um método fiável para a datação de camadas de ocupação dos sítios arqueológicos, incluindo os materiais arqueológicos. Então, foi possível, a partir desse período, datar, né, estudar. A própria palinologia, ela foi uma ciência que iniciou na década de 1940 também, 1944, com Hyde Williams, né? Também voltado para contexto arqueológico. A palinologia do quaternário, ela começou em contexto arqueológico, na Europa. E é interessante perceber, né, com a evolução, com a evolução dessas pesquisas, né, dos métodos e técnicas aplicados às geociências, que a arqueologia sempre bebeu muito dessa fonte também, né? Da estratigrafia, da geologia, né? Então, a partir dessas novas descobertas, à medida que se ia descobrindo novos métodos, as pesquisas arqueológicas iam avançando, né? Ainda em 1941, o Jones, né, no Museu da Universidade de Antropologia de Michigan, né, ele publicou The Nature of Status of Ethnobotânica, né, formalizando o primeiro conhecimento humano sobre o uso dessas plantas, né, o estudo das inter-relações do homem primitivo e das plantas. A palavra primitiva é um pouco caída por terra, né? Bem, então, essa abordagem interdisciplinar com a etnobotânica, né, ela foi favorecida através desses métodos e técnicas, né? Tanto da abordagem da botânica, quanto da arqueologia e antropologia. Ainda em 1960, Hellbach, né, ele começou a perceber os aspectos econômicos e ambientais dessas sociedades antigas, né, porque nesse período, no processualismo, o contexto sistêmico estava mais em voga, né? E, então, com o embasamento teórico-metodológico da nova arqueologia, o desenvolvimento de técnicas de flotação, por exemplo, permitiu a recuperação de carvões em sítios arqueológicos, né? Não só carvões, sementes, carvões, mas a antracologia ela teve um impulso, né, daí. Né? Então, a arqueobotânica ela passa a ser reconhecida como disciplina e parte integrante de muitos projetos arqueológicos, né? E sempre com aquele caráter interdisciplinar, certo? Bebendo da botânica, da arqueologia, da geologia, certo? Da antropologia. E na perspectiva antropológica, né, esse conceito de etnobotânica de Jones logo se expandiu para incluir o homem antigo e culturas contemporâneas em qualquer nível de complexidade, né? A Margaret Tolley, em 1961, ela cita, né? Essa associação totalmente permeável entre homens e plantas veio a ser conhecida como etnobotânica, um termo aplicado ao estudo da relação entre o homem e o mundo das plantas, sem limite ao tempo ou grau de sua cultura e desenvolvimento. Então, aqui, passando rapidinho para vocês, né, assim, um histórico da domesticação de plantas, né? Nas últimas 3 décadas, né, esses estudos avançaram bastante, principalmente em relação aos microvestígios, certo? Os fitólitos, os grãos de amido, né, dão muita informação onde o grão de pólen e outros palinomorfos não conseguem ser recuperados, né, dependendo do registro arqueológico. Então, Deborah Pearsall, Dolores Piperno, a Storff, a Ruth de Cal, o Clement, né, e vários colaboradores vem estudando nas últimas 3 décadas essa perspectiva, tanto da América Central, América do Norte, na Mesoamérica, ali no contexto arqueológico de Mesoamérica, quanto na América do Sul, no contexto amazônico, né? E as descobertas são incríveis, a gente viu, né?
Existem diversos trabalhos, inclusive recentes, que comprovam, né, que realmente esse processo da agricultura / horticultura, ele vem sendo desencadeado há pelo menos 8, 10 mil anos, em território brasileiro, pelo menos, né? E também no restante, mas só no Brasil a gente tem essa certeza já, né? E a visão arqueológica, né, diz que o papel central das agriculturas, né, na evolução traz esse papel central da agricultura na evolução de civilizações complexas, né? Então, a agricultura, esse processo, ele se desenvolveu independentemente em pelo menos 6 áreas do mundo, ao mesmo tempo, simultânea e independentemente, desencadeado provavelmente por um clima mais favorável, né? E isso coincide mesmo com o final do Pleistoceno e início do Holoceno, né? O Pleistoceno, para quem não conhece, não lembra, é a idade do gelo, né? Considerada a idade do gelo. Então, a gente teve ali um clima glacial, né? Por volta de 25 mil anos até 18 mil anos, com o derretimento gradual das geleiras, chegando a um ótimo climático a partir de 12 mil anos, né? Claro que o clima ele sempre vai oscilar, né? Dependendo micro-regionalmente, ele sempre vai oscilar. E dependendo da altitude também. Dependendo da proximidade ou não, ou distanciamento dos polos, né? E da altitude, certo? Mas, independente disso, a gente teve, sim, um degelo, né, global, um recuo dessas calotas polares, e, com isso, um clima mais favorável, né, para o desenvolvimento da agricultura. Então, há 10 mil anos antes do presente, por exemplo, no Oriente Médio, a gente teve o considerado crescente fértil, onde a gente tem registros, né, bem confiáveis de trigo, cevada, lentilhas e ervilhas já sendo domesticadas nessa época, cultivadas, né? Há 8 mil anos no Sudeste Asiático, no Vale do Yangtze, com arroz, né? Há 4 mil anos na África subsaariana, com sorgo e o maçango, meixoeira, e os grandes centros de domesticação da Mesoamérica, né? No México, o milho. Esses 6 mil anos é o certo, mas se desconfia que já tenha 8 mil anos, né, antes do presente. Então, quando eu falo 6 mil anos, 8 mil anos antes do presente, eu tenho que incluir o calendário, né? A gente está, então, pelo ano Domini, ou depois de Cristo, a gente está há 2 mil anos. Então, se eu falar 6 mil anos antes do presente, eu estou me referindo a 4 mil anos atrás. Se eu falar 10 mil anos antes do presente, eu estou me referindo a 8 mil anos do ano 2000 para trás, certo? Então, as abóboras e feijão há 4 mil anos, né? No México também. No Peru, o feijão comum, feijão de limão, a batata e a quinoa há 5 mil anos. E aí a gente já viu ontem os exemplos para a Amazônia, né? Então, com relação aos métodos e técnicas mais aplicados, né, para microvestígios de plantas, nós temos os fitólitos, os grãos de amido e os grãos de pólen, né? As análises são sempre com características qualitativas e quantitativas. Então, a gente precisa observar essas estruturas microscópicas, com o uso, claro, do microscópio. A gente precisa também identificar taxonomicamente, né? Chegando aí a uma possível afinidade botânica em níveis taxonômicos de famílias e gêneros, ao menos, né? Algumas espécies de plantas cultivadas, por exemplo, a gente consegue com certeza chegar à espécie, certo? Mas os fitólitos e os grãos de amido são mais, digamos assim, mais fiáveis dessa identificação, sabe? Dessa conferência morfológica. Os grãos de pólen, no geral, a gente respeita a fiabilidade de gênero, a não ser que esteja se tratando de plantas cultivadas. Aí aqui tem um exemplo, né, do pólen arqueológico de Zéa Maíz, né, do milho, né? Evidenciando o cultivo do milho na Amazônia colombiana há 5.300 anos, né, antes do presente. Desculpa. Bem, e aí aqui, só para mostrar aquele exemplo que a gente falou antes de ontem, sobre a domesticação do milho, né? O milho o milho ancestral é o teosinte, que é esse milho bem pequeno, bem frágil aqui, né? Com poucos grãos, né? O que os mexicanos precisavam, né? Antes eu vou ler aqui para vocês. O investimento a longo prazo na caracterização de fitólitos de Zéa Maíz, do milho,
tem permitido identificar fitólitos de diferentes estruturas da planta e de diferenciar a assembleia de fitólitos do milho e do teocinto, seu ancestral, percebendo mudanças que ocorreram sob a seleção humana, né, desde 8.000 anos antes do presente, no México, né, Vale do Bálsamo. Então, qual era a proposta, né? Qual era a intenção? A intenção era sempre melhorar aquele alimento de forma a servir para uma população grande, por exemplo, né? Relatos históricos dizem que os Teotihuacan, né, a população do México, da atual cidade do México, na ocasião do contato europeu, da invasão europeia, tinha por volta de 200.000 habitantes, né? Estima-se. Então, a população precisava se alimentar. Essa domesticação nada mais é que esse melhoramento, nada mais é que pensando mesmo na economia dessas populações, na manutenção, na subsistência. Aí aqui outro exemplo, né, de fitólitos produzidos pela folha do milho, né? São distintos daquele produzidos pela espiga. Então, essa questão morfológica dos elementos, no caso os fitólitos, eles são também complexos, né? A gente tem aí estudos, né? A gente sempre busca coleção de referência, por isso a importância de coleções de referência, né? A gente costuma fazer de A a Z, obedecendo a ordem alfabética de famílias, né? Por exemplo, aqui na UFP a gente tem a experiência de ter começado com a família Arecácea Palmeiras, que é uma família de grande importância no contexto arqueológico, né? Mas esperamos chegar em Poácea, né? E a Poácea, né, como vocês veem, a família das gramíneas, existem as gramíneas silvestres e as cultivadas. A maioria das cultivadas são amplamente, possuem uma relevância muito alta, né? Porque são utilizadas para alimentação. Então, a gente vê a diferença, né? Você vê como é um pouco trabalhoso até trabalhar com esses microvestígios. Nada que um bom olho treinado e, no mínimo, 2 anos de experiência, você não consiga atingir o objetivo de estudar esses microvestígios. Já no caso das abóboras, né, que é outro exemplo de fitólitos, né, para o cultivo de abóboras. Esse cultivo ele é apontado para 8.000 anos, né, como a gente vinha falando, e aí, olha a diferença, vocês podem reparar a diferença de morfologia dos fitólitos entre 2 espécies, né, a Cucurbita máxima e a Cucurbita moscata. Você vê a complexidade também dos estudos. Mas, como eu disse, nada que não possa ser aprendido. Os grãos de amido, né, são grânulos microscópicos que servem como principal mecanismo de armazenamento de energia em plantas, né, e transfere essa energia para nós, né, como forma de alimento. Então, na cadeia alimentar, né, a gente acumula, né, esse tipo de energia. Eles são encontrados principalmente nos tubérculos, né, nas raízes tuberosas e nos rizomas. Rizoma é o caule subterrâneo, né, ou raiz. E as sementes. Semente também pode possuir muito grão de amido. Já no caso da palinologia, né, voltada para o contexto arqueológico, a gente tem algumas, né, uns conceitos, né? Primeiro, o que é a palinologia, né? A palinologia foi um termo cunhado lá em 44, como eu disse para vocês, pelo Hyde William, né, que se atinha a estudos de grãos de pólen e esporos somente para o aspecto de descrição palinotaxonômica, certo? Eles estavam preocupados em descrever os grãos de pólen, perceber como essas plantas se reproduziam, se dispersavam, certo? E logo foram introduzindo esses estudos para a reconstrução dos climas, né, dos ambientes do passado, e logo aplicado à arqueologia. Por quê? Porque o grão de pólen, né, os palinomorfos em geral, grão de pólen, esporos de plantas, microesporos de fungo, microesporos de algas lacustres ou marinhas, eles contêm em sua composição uma substância chamada esporopolenina, que é altamente resistente. É uma substância é um complexo de substâncias, uma cadeia gigantesca, altamente resistente. A única substância, o único composto químico que é capaz de detonar a esporopolenina é o oxigênio. Então, em ambientes oxidados, ambientes que sofreram movimentação, aeração, dificilmente você vai encontrar pólen ou vai encontrar em menor quantidade. Mas, normalmente,
o grão de pólen ele é altamente preservável, viu? Então, existem diversos autores que vêm tratando dos estudos arqueopalinológicos, né? Peg Iversen, em 75, Bryant, eu queria fazer só um parênteses, o Dr. Vogue Bryant, ele faleceu no último fim de semana, e foi uma perda grandiosa, um excelente paleopalinólogo, palinologista forense, palinólogo forense, palinólogo arqueológico, e eu não o conhecia pessoalmente, mas todos diziam ser uma grande pessoa. Então, o Bryant e Holloway, eles vinham estudando, né, há quase 4 décadas, sobre contextos arqueológicos dos Estados Unidos, estudaram a cultura Anasazi, né, o pueblo ali daquela região do Canyon, e o Dimbleby também, né, já na Europa, Dimbleby, na Inglaterra, aí mais trabalhos do Holloway e Bryant e Hall, Navarro, a equipe do Dr. Carrion Garcia, que veio a ser meu supervisor de pós-doutorado, no primeiro pós-doutorado que eu fiz, e me orgulho muito. Os trabalhos meus e de minha equipe, né? E diversos outros trabalhos, só para citar aqui. Então, qual a importância, né? Quando a gente chega numa área arqueológica, o que primeiro se pensar em fazer, né? Para estudos arqueopalinológicos ou de palinologia arqueológica. Primeiro, a gente tem que entender o ambiente atual, né? A gente precisa caracterizar a flora daquela zona arqueológica, certo? Logo em seguida, fazer uma análise do pólen estratigráfico, né? Como o Vitor tinha dado como exemplo para a gente ontem, ele fez a coleta de sedimento em perfil estratigráfico. Normalmente a gente cava uma trincheira, a gente sempre vai obedecer o princípio da estratigrafia, né? O princípio da superposição dos estratos, mesmo que no contexto arqueológico nós saibamos que esses estratos eles podem ser misturados, né? Essa camada de ocupação ela pode ter tido uma intervenção humana e, claro, teve, né? Por exemplo, você está num paredão, você está ali na estratigrafia de um sítio, de um sambaqui, por exemplo, e chega no momento que você vê enterramentos, né? Então, ou enterramento direto ou indireto, né? Enterramentos em vasilhame e cerâmico. Então, aquilo ali já é uma intervenção daquele extrato, né? Daquela estratigrafia. Então, isso também a gente precisa levar em consideração. Mas, de qualquer forma, a análise do pólen estratigráfico ela é muito bem vista, né? Através de sedimentos coletados, né, em perfil, para preparação palinológica, a gente pode, inclusive, datar e deve datar essas camadas sedimentares, certo? E o principal é fazer um adensamento de, no mínimo, assim, de 10 em 10 centímetros, né? Pode coletar de 5 em 5 centímetros, sempre de baixo para cima, obedecendo essa estratigrafia, porque a gente vai analisar do passado para o presente. Um outro método também que pode ser utilizado é a chuva polínica, né? A gente põe coletores, né, amostrando numa região, mas aí essa pesquisa é um pouco mais demorada, porque a gente precisa entender a chuva polínica sazonal, né? Então a gente precisa pelo menos coletar durante um ano, ao longo das estações do ano, certo? E esse pólen ele vai refletir basicamente a vegetação local e regional dali do sítio arqueológico, né? E a análise palinológica dos artefatos e vestígios humanos, né? Esse pólen ou esporo de planta ou esporo de fungo recuperado desses materiais arqueológicos, eles vão também dar bastante informação sobre o contexto, sobre o uso das plantas, né? Tanto no contexto doméstico quanto no contexto ritualístico, certo? Então, aqui exemplificando para vocês, né? Existem 2 tipos de palinomorfos, os polínicos, que são os grãos de pólen e os esporos de plantas, e tem também os não polínicos, que é tudo que vem no balaio de gato, que chamamos de paleopalinologia, ou palinologia arqueológica. Nós não encontramos só planta, né? Nós encontramos esporos de fungo, esporos de algas, certo? Tecamebas e outros elementos, tá? Outros organismos vivos, microscópicos ou parte deles, né? Até aparato de verme poliqueta a gente pode encontrar, de verme marinho. Então, ovo de microcrustáceo marinho, enfim, né, a gente pode encontrar de tudo. Então, aqui exemplificando para vocês. Do lado esquerdo, temos aqui os palinomorfos não polínicos, esporos de fungos, as frutificações de fungos, tá? E aqui do lado direito, grãos de pólen.
Vocês veem a diversidade, né, de formas e de tamanhos. Então, aí é importante frisar, né, os aspectos também negativos. Nem todo sítio arqueológico nós vamos conseguir recuperar palinomorfos, por exemplo, tá? Então, aspectos negativos, a existência de descontinuidade sedimentar, né? Então, se o registro arqueológico não é contínuo, ou houve algum hiato, ou ausência de deposição, né, vai ficar complicada essa pesquisa, né? A destruição ou preservação diferenciada, né, que a gente já havia comentado antes, que se trata justamente desses depósitos, da origem, né, sedimentar desses depósitos, né? Por exemplo, um depósito mais arenoso, dificilmente você vai encontrar muito grão de pólen, ou quase nenhum. Por quê? Os palinomorfos, eles possuem equivalência hidrodinâmica ou sedimentar, a um tamanho de partículas granulométricas como silt e argila. Então, dificilmente você vai encontrar num depósito muito oxidado ou muito aerado, como eu dei o exemplo das dunas, né, ontem, né? Esse quantitativo polínico ou palinológico vai ficar reduzido. Um outro aspecto negativo também é a tafonomia, né? Então, esses processos resultantes, tafonomia pós-deposicional, né? Processos resultantes de atividades humanas ou de outros animais e plantas. O intemperismo físico de origem biológica, por exemplo, planta que arrebenta sítio arqueológico, né? A árvore, mangueira, figueira, destruindo. Lembrei do sítio arqueológico lá da professora Cláudia, lá de Engenho de Jaguaribe, né? Tinha um determinado momento que determinada camada que tinha uma figueira que estava interrompendo. Então, é uma situação. Pisoteio de gado, né? Quebrando, por exemplo, a gente teve um exemplo lá na Toca da Baixa dos Caboclos, teve um contexto funerário que sofreu pisoteio, né? O crânio foi pisoteado e a gente sabe que houve essa interferência. Então, tem que ter cuidado, muito cuidado na hora de identificar um grão de pólen ali naquele contexto, porque pode ser contaminação, né? E a movimentação lateral, isso é muito aplicado a solos, né? A gente tem um sítio nos fundos da nossa universidade, por sorte, o sítio Ininga, e é um sítio que, na verdade, são solos. Então, ali naqueles solos, é complicado estudos polínicos. A gente vai ter que investir em estudos de fitólitos, né? Até mesmo o grão de amido fica um pouco prejudicado. E uma situação que eu gostaria de lembrar, que o amido, né, dependendo do processamento do alimento, seja num vasilhame cerâmico, no artefato lítico, você consegue identificar através do dano causado no grão o tipo de processamento de uso daquele alimento. É bem interessante. Bem, então, com relação aos aspectos positivos e soluções, né? Carência de uma palinologia experimental com base empírica, que pode ser bastante eficaz para a compreensão da preservação diferenciada, né? E da alteração dessa deposição de pólen, de palinomorfos nos sedimentos naturais e culturais, né? Então, por exemplo, a gente pode estar trabalhando com a perspectiva de teste, de queima de grão de pólen de milho, por exemplo, em vasilhames cerâmicos. Confeccionar vasilhame, queimar aquele vasilhame e ver o quanto daquele vasilhame foi preservável, né? Aquele grão de pólen, ou esporo de fungo, ou outro tipo de palinomorfo foi preservado naquele material. Ao passo que, com sedimento, você também pode estar fazendo esse tipo de teste, né? Com base na chuva polínica. Então, aqui para dar uns exemplos, né, de coleta e amostragem de solos e sedimentos, né, nesse contexto arqueológico, nós temos o sedimento coletado em superfície, né, seria o que a gente chama de amostra-controle, a coluna estratigráfica, né, que é bastante utilizado. Antes de mais nada, eu preciso lembrar para vocês que quando a gente coleta os sedimentos, né, de subsuperfície, é muito importante, na verdade é fundamental, que a gente faça um perfil estratigráfico, que nós representemos a deposição sedimentar presente ali, seja ela camada natural ou antrópica, né, nesse contexto arqueológico. Isso é super importante, porque nós precisamos, inclusive, né, de preferência que se faça uma análise granulométrica também, em paralelo, né? Quando a gente coleta uma amostra de subsuperfície, a gente não coleta só, por exemplo, qual a quantidade necessária, né?
10 gramas, 100 gramas, 1 quilo? Depende do método empregado para a sua pesquisa. Mas, se você puder coletar um pouco mais, né, de sedimento, por exemplo, para análise polínica, normalmente a gente utiliza de 3 a 10 gramas, vamos botar assim, dependendo, solos amazônicos, a gente utiliza 1 gramo, né, riquíssimo em matéria orgânica, mas nesse contexto, né, a gente coleta, por exemplo, um exemplo que a gente tem do sudeste do Piauí, da Lagoa da Várzea Branca, nós coletamos 2 bolsinhas, né, de ziplock, de 10 por 15, né, ali você tem aqui umas 30 gramas de sedimento, porque aí você pode garantir futuras análises, né. Normalmente a gente, ao coletar, fecha esse buraco, nessa cova. Então, é importante registrar isso de uma vez. Toda e qualquer análise que você puder fazer em loco, melhor, né? E quando a gente coleta sedimentos de fundo de lagoa, ou lago, né? Ou meandro abandonado, enfim, com água, né? Um ambiente subaquático. Existe a forma de coletar, né? Que é o Weiber-Core, né? É um tubo que exerce uma pressão no sedimento, você consegue retirar fielmente, testemunhar fielmente aquele subsolo, certo? É bastante empregado, né, nas minhas pesquisas de mestrado, doutorado, e do outro pós-doc eu tive esse material coletado dessa forma. Na verdade, só exemplificando, o do meu mestrado foi coletado pela Petrobras, então, claro, né, foi coletado há muitos anos atrás, foi coletado em mar profundo, certo? Mas os das lagoas, foram coletados através de projetos, né? O último eu pude participar. E tem também a questão das amostras dos artefatos, né, arqueológicos. Então, vaso cerâmico, artefatos líticos, né, machado de pedra, no qual a gente vai ter que fazer um trabalho químico, ou mesmo manual antes do químico, antes da preparação palinológica, minuciosa, né, para poder recuperar sem causar dano ao artefato, certo? Aí aqui tem um exemplo, né? Ou, na verdade, no contexto cerâmico, em se tratando de artefato cerâmico, a gente acaba destruindo uma parte, né, um fragmento pequeno daquele vaso cerâmico, e, na verdade, a gente não vai utilizar, por exemplo, o vaso mais importante coletado naquele contexto. A gente vai ver um vaso, né, que não tenha uma importância de tombamento em coleção, em acervo, né? De preferência. Senão, teria que fazer uma análise não invasiva, o que é difícil, né? Química, física e biológica. Tirando, com exceção do Raman, né? Existem algumas técnicas não invasivas, mas são poucas. Mas, em todo caso, a gente coleta um fragmento cerâmico, né? Faz a raspagem da parte externa e interna e o miolo, né? O núcleo. E faz a preparação química, né, ou palinológica, utilizando ácidos fortes, né, e o líquido denso. A gente precisa sempre flotar, separar o que é mineral do orgânico, certo? A preparação palinológica consiste em, basicamente, 2 etapas. A acidificação para eliminar, acidificação com ácido clorídrico para eliminar carbonatos, caso aquela amostra venha a ter. A acidificação com ácido fluorídrico para eliminar silicatos, né? E o uso de um líquido denso. No caso, a gente usa, o mais comum é o cloreto de zinco, mas existe o brometo de zinco, iodeto de zinco, o próprio bromofórmio, né, que é um reagente cancerígeno, está um pouco ultrapassado já, mas tem gente que ainda usa. Isso tudo para concentrar a matéria orgânica, que é o que nos interessa. E aqui, só mostrando para vocês os exemplos, né, na perspectiva da palinologia estratigráfica, né, a gente vai ter uma perspectiva, o quê? Temporal daquelas ocupações humanas, né? O material são perfis sedimentares, né? Normalmente coletados em sedimentos argilosos ou turfeiras, né? Com um teor médio-alto de matéria orgânica para uma recuperação satisfatória desses palinomorfos, né? E o objetivo? A gente consegue, através desses grãos de pólen bem recuperados, desses palinomorfos, né, acessar informações sobre o clima do passado, o ambiente do passado, a vegetação do entorno do sítio, né, dos sítios, e reconstrui, né, esse paleoambiente, paleopaisagem e paleoclima. Né?
que um exemplo, né? A gente pode trabalhar em diversos ambientes de ocupação humana, desde meandros abandonados, uma floresta úmida, manguezal, palmeirais, né? Contexto kárstico, né? Cavernas. A própria interferência humana na paisagem, né? Você pode também estar estudando esse tipo de contexto, ambientes costeiros, né? E aqui um exemplo que eu trago para vocês de um diagrama polínico. Como eu falei para vocês, a análise, né, desses microvestígios e macrovestígios de planta precisa ser quantitativa e qualitativa. Então, primeiro a gente identifica, né, os grãos de pólen e conta, né? Na verdade, ao mesmo tempo a gente identifica e conta. A gente costuma ter uma estimativa média de 150, 100 a 150, 200 grãos de pólen para contexto arqueológico, sendo que se a gente conseguir recuperar de 22 a 35 táxons botânicos, já é uma estatística confiável, certo? E para contexto natural, a gente conta, no mínimo, 300 grãos de pólen, né? Tá? Fica aí entre 200 e 300, dependendo do ambiente. Tem gente que conta até 500, faz curva de saturação que chega a 800, tá? Isso vai variando. Mas, no geral, 300 grãos é uma estatística plenamente confiável e a maioria, 99% dos palinólogos do mundo usam essa contagem, tá? Então, aí, logo depois desses dados contados e identificados numa planilha Excel, a gente transfere para programinhas, né, software que fazem esse tipo de gráfico. Existe o C2, que é grátis, foi feito pelo Huggins em 2001, se eu não me engano, e a gente plota, né? Fica muito mais visível aqueles dados numéricos de planilha. Lembra que a Karen mostrou aquela planilha também com dados dela? Ela também procura o quê? Visualizar da melhor forma, né? Então, ela transforma isso em tabelas, a gente transforma em gráficos, né? Em diagramas, palinodiagramas, certo? E também pode ser feito dado estatístico, a gente vai ver mais à frente. Isso tudo o quê? Mostrando, por exemplo, né, a gente pode plotar juntamente a litologia, as idades, né? Se a gente está em andares arqueológicos, né, ou períodos, né, do tempo, a gente vai plotando para a gente conseguir identificar o quê? A dinâmica da vegetação. As variações, né, de cada elemento arbóreo, herbáceo, a gente separa por grupos ecológicos, a gente chama grupos ecológicos artificialmente, né? Porque, na verdade, se você separar pelo o pólen arbóreo do não arbóreo, você está envolvendo vários ecossistemas, vários biomas, mas você está tendo uma noção da dinâmica daquele ambiente. Se aquele ambiente, ora foi muito florestado, ora foi aberto, né? Se houve alguma planta de interferência, né, que a gente sabe, né, conhecidamente, que é de interferência humana, certo? Isso tudo o diagrama polínico mostra para a gente, com mais facilidade. Outro exemplo, né, de acordo com a altitude, né, você tem aí as análises polínicas sendo feitas, né, em gradiente altitudinal, então você tem uma distribuição da flora, você pode, através da palinologia, estudar essa distribuição da flora, certo? Isso é muito utilizado para a Europa, porque lá a sazonalidade é bem marcada e nós temos uma diversidade um pouco mais baixa, né, do que nos neotrópicos. E aí, já no contexto de materiais arqueológicos, né, cerâmicas, fusos, né, fusos de tear, cachimbos, outros elementos de constituição cerâmica, ou mesmo artefatos líticos, né, moinho de pedra, pedra lascada, pedra polida, né, a gente pode estar tentando identificar, né, microvestígios nesses materiais, recuperar microvestígios desses materiais. Então, o objetivo, né, seria identificar esses palinomorfos, fitólitos e grãos de amido, né, ver a questão de uso, né, direto dessas plantas, né, as plantas que eram mais manipuladas, mais cultivadas, né, por populações pré-coloniais ou históricas. E o produto desses dados também, né? A gente consegue recuperar dados paleoecológicos, paleoambientais, paleopaisagens, né? E também da paleodieta, né?
Aqui um exemplo do nosso trabalho realizado lá na Serra de Baturité, no Ceará, sobre interações humanas com a paisagem, né? A gente pôde perceber através dos palinomorfos recuperados de vasilhames cerâmicos e também desses sedimentos, né, aderidos aos vasilhames, né, que realmente houve um uso intenso de plantas na época do contato europeu, né? Então, a gente está aí, consigo recuperar, por exemplo, pólen de palmeira, mandioca, estava bem detonado, mas a gente conseguiu, aquele padrão crotonoide foi crucial para a gente identificar, se não fosse isso, impossível. Você vê que varia, né? A preservação fica realmente diferenciada. Alguns elementos têm uma preservação melhor, outras não. Isso pode ter a ver também com a questão do processamento. Tá? Dalecâmpia, que é o Meforbiácea, Astrônium, que é a aroeira, Anacardium, que é o caju, Polipódium, que é uma samambaia, Micrograma, samambaia, os esporos de... Vocês estão vendo essa parte que tem um quadradinho cinza? Ou só eu que fico vendo? Vocês estão vendo? Eu digo que é problema aqui da minha apresentação. Não, acho que vocês não estão vendo, tudo bem. Então, aqui na parte de baixo, a gente tem Pucínia, não consigo visualizar, a caixa fica em cima, peraí, pronto. Pucínia, que é um microesporo de fungo muito presente em plantas cultivadas. Sordariácea é um esporo de fungo que indica ocupação humana. Gelacinospora é um esporo de fungo que está muito relacionado a plantio e queima. E o Stylangomaídeos é diagnóstico de plantações de milho, por exemplo. Né? Então, aqui, vocês veem, né, com essa análise, a gente pôde perceber o uso e função, né, o significado cultural dessas plantas para essas populações. Nesse contexto da unidade estratigráfica 3, esse vasilhame cerâmico pequeno, B, no canto inferior esquerdo, nós conseguimos recuperar esse pólen de caju dele. Será que não foi utilizado no ritual do Torém, que é super conhecido, difundido pelos Tremembé, que já ocuparam a região? Então, isso tudo é especulação, né? Mas a gente acaba tendo uma certa noção, né? O que a gente teve mesmo de noção desse trabalho foi que as áreas do sítio, né, que não eram poucas, na verdade, são 18 enterramentos humanos, né, 18 contextos de enterramento humano, com e sem esqueletos preservados, né, houve uma preservação diferenciada ali, no geral. A gente pôde perceber, vocês veem aqui, ó, áreas de enterramento e vivendas, né, moradias, áreas de cultivo e moradia, áreas de vegetação mais arbustivo-arbórea, áreas de vegetação mais aberta, onde tinha os plantios, né? E aí você vai conseguindo identificar a espacialidade do sítio, o uso, né? A dimensão do uso dessas plantas, as áreas que eram ocupadas, que eram transformadas em roças, né? O próprio uso e função de cada planta, o significado cultural dessas plantas, né? Então, para quem tiver interesse, depois só consultar, posso passar para vocês. Esse trabalho foi realizado em parceria, né, com a professora Cláudia, que está aqui presente, com o professor Carrion, da Espanha, e o professor Sérgio, também da UFPE. Então, foi o próprio Igor Pedrosa, né, o doutorando, que trabalha com a região, trabalha lá nessa zona arqueológica. E aqui um outro exemplo, né, de como se pode ser estudado esses microvestígios, né. Em remanescentes humanos, né, coprólitos, dentes e outros vestígios orgânicos. Então, a gente tem material, né, ossos humanos, corpos mumificados, né, pele, unha, cabelo, cálculo dentário, DNA e outros. Né. Aí os coprólitos, né, que são as fezes dessecadas ou mumificadas, né, de humanos ou outros animais. Os solos e sedimentos, né, aderidos a esse contexto, né, de enterramento ou sepultamento. Os artefatos, né, que muitas vezes fazem parte do enxoval funerário, perdão. E a gente vai, né, tratar, às vezes pode ser que a gente encontre resíduo alimentar, né, por exemplo, espigas de milho,
ou coquinhos queimados, né, carbonizados, e fazendo parte desse material construtivo, né, desse registro arqueológico. Então, como objetivo maior, a gente está preocupado aí em ver a dieta alimentar, né, também, né, informações sobre o clima, paisagem, ambiente e a vegetação do entorno da área arqueológica. Né? E com isso a gente produz esses dados que a gente já vem falando, dados paleoecológicos, paleoambientais, paleodietas, né? Paleovegetação. E aqui um exemplo de um trabalho bacana do Bryant e do Holloway, Holloway e Bryant, 2010, se não me engano, onde eles fizeram, né, um dos primeiros trabalhos assim, a ter uma metodologia bem interessante sobre a coleta de sedimentos em contexto de enterramentos humanos, né? Primeiro se coleta amostras controle e logo se coleta a amostra que a gente considera a amostra mesmo que represente a dieta alimentar, né, dessas populações. Então, nesse contexto, eles puderam recuperar não só palinomorfos, mas também macrovestígios, tá? Então, recuperaram sementes de alguns elementos, e o interessante é comparar as amostras, né? Vocês veem uma diferença grande, né, de alimentação. Por exemplo, aqui nas amostras do sacro, tinha grãos de mostarda, quenopodiácea, milho, sabe? Ao passo que nas amostras, que não dá para ver aqui, mas a amostra controle, tinha mais o quê? Quenopodiácea, que é uma planta que pode estar no ambiente, naturalmente, né? O caruru, por exemplo, né? Pode estar ali, é uma punk hoje em dia, mas né, a gente não sabe se essa pessoa consumiu esse caruru ou se tinha mais no ambiente, então você consegue perceber a diferença da amostra controle para a amostra diagnóstica, tá? É bem interessante esse tipo de comparação e a gente, inclusive, precisa utilizar ele. Métodos e técnicas agora, a gente vai falar um pouquinho, né, rapidamente, dos macrovestígios de plantas, né, que são os carvões recuperados em contextos arqueológicos, né, a gente chama essa ciência de antracologia, as sementes, né, a gente chama de carpologia, estudo das sementes, dos frutos, né, e é interessante, porque através desses dados a gente tem, assim, evidência direta mesmo, né, quer dizer, as evidências de microvestígio, elas são diretas, mas a evidência de macrovestígio preservada num contexto arqueológico é maravilha, né? É tudo que a gente queria, né? Quando não se tem, a gente, por não se ter, a gente se fez valer do uso dos microvestígios, né? Então, sempre focando na mesma questão, né? Na dieta e subsistência, né? Desses grupos humanos do passado. A gente consegue acessar através desses elementos vegetais, né? Macroscópicos também o paleoambiente, as mudanças antropogênicas na paisagem, o manejo, cultivo e processamento, né? E aí, nesse caso, também os possíveis processos de domesticação de plantas, né? Vide o exemplo do milho, né? Desde o teossinte até a espiga de milho atual, como a gente conhece. E esses estudos, né? Os estudos que a gente considera arqueobotânicos e paleoetnobotânicos, né? Eles principalmente bebem nessa fonte arqueológica, antropológica, da arqueologia, antropologia da alimentação, né? Então, é muito importante olhar para o presente e entender o que aconteceu no passado, né? Então, o uso de determinadas plantas como alimento, por exemplo, né, seria inferido a partir da constatação, do registro arqueológico, da presença de artefatos com uso etnograficamente documentados, né, relacionados ao processamento, né, ao trato daquele alimento, né? Por exemplo, a gente tem diversos exemplos, mas no caso dos assadores, né, da farinha de mandioca, né, o próprio tipiti, a gente viu uma foto antes de ontem, né? Os vasos cerâmicos, as distintas tipologias cerâmicas, né, distintos usos e função, certo? Os raladores e os pilões, né? Então, aquela matéria-prima lítica, né, também sendo comparativa, né? Etnograficamente comparativa, certo? Então, assim, o que eu queria passar para vocês em relação à etnobotânica era isso, né? Mas, lembrando que esse contexto final é a importância, né, frisando, mais uma vez, a importância
do contexto, das coleções de referências para estudos etnobotânicos e paleoetnobotânicos. Então, realmente, o valor agregado é muito grande. Nós precisamos sempre ter essa morfologia comparativa, certo? Para a gente estar cada vez mais sabendo o que estamos falando, né? Essas coleções possuem um valor inestimável, tanto do ponto de vista botânico quanto do ponto de vista antropológico. Elas possuem um viés educativo amplíssimo, né? Elas são elementos agregadores de valores, né? De aplicações de plantas. Então, a gente traz, por exemplo, nessas coleções etnográficas, nessas coleções, a gente sempre está vendo elementos da flora, não é verdade? Então, por que não ter juntamente, né, com esses elementos a própria flora preservada e associada, né? Então, fica a dica para os museus, né? De preservar, de ter uma exposição permanente dessas plantas, né? De algum modo, né? Sejam elas macroplantas, né? Macro vestígios ou micro vestígios, certo? Então, aqui exemplificando, né, as coleções de referências, o pólen, né, por exemplo, com as palinotecas, né, a gente já deu vários exemplos ao longo desse curso, né? Então, necessariamente, a gente precisa ter esse contato estreito com herbários, certo? Para coletar a planta, para simplesmente ter a possibilidade da coleta dos botões florais, né? Em caso de não ter o herbário, a gente pode criar um mini herbário, né? Todo o trabalho se começa, né? De pouco mesmo, existe essa possibilidade. No caso de já ter um herbário disponível, ou alguns herbários, né, que nada é impossível, né, uma permuta, uma consulta, a gente se responsabiliza por montar a palinoteca, né, então se valendo sempre da morfologia do pólen, da descrição polínica e a identificação taxonômica, e nós chamamos de palinotaxonomia, certo? Mas a gente pode simplesmente descrever os palinomorfos não polínicos também e tombá-los e criar essa coleção, tá? A gente se vale de bibliografias, né, de catálogos, atlases polínicos, publicações, inúmeras publicações, né? Existe um número exaustivo, para o lado positivo, de publicações em morfologia polínica, tanto no Brasil quanto no exterior. E isso contribui muito para nosso trabalho. Né? Aqui, dando exemplo, né, na morfologia polínica, que eu não tinha falado antes, né, o pólen, ele simplesmente ele possui, né, a capinha do pólen é uma exina, altamente resistente, onde contém aquela substância que eu falei para vocês, chamada esporopolenina, e o núcleo dele, citoplasmático, que se perde, né? Quando a gente faz a preparação acetolítica, o que a gente quer dizer com isso? A gente está fossilizando artificialmente o grão de pólen atual, recente. A gente quer deixar somente a capinha para favorecer, para facilitar a identificação de todos os caracteres diagnósticos dele no microscópio, certo? A mesma coisa para o esporo, né? O esporo ele tem uma configuração morfológica um pouco mais simples. Ele, nesse caso, eu não botei a foto, mas ele pode ter também uma capinha, que a gente chama de exospóreo, perdão, e essa capinha também é diagnóstica, certo? E aí, ainda na questão das coleções, né, a carpoteca, né, seriam os frutos e sementes, a xiloteca, né, coleção de madeiras, que a gente viu lindamente ontem com a professora Karen, e a antracoteca, né, coleção dos carvões também. E era isso que eu tinha para passar para vocês, né, aqui um exemplo clássico da etnobotânica, que a gente pode extrapolar para o passado, né, por que não? Se a gente está num contexto arqueológico repleto, né, de mandioca, por que não perceber, não imaginar uma situação como essa, né? Não utilizando facas, mas sim artefatos líticos. Mas é altamente comparativo. Obrigada, eu abro a palavra para vocês. Oi, Aline, tá me ouvindo? Tudo bem, querida, tô ouvindo. Eu achei muito massa todas essas informações que você trouxe. Eu desconheço realmente, né, um pouco dos trabalhos arqueológicos que você apresentou aqui para a gente.
espero aí tentar, né, juntamente aí com o seu grupo, contribuir de alguma forma dentro dessa área. Com certeza, super bem-vinda, necessária. E é muito, muito interessante. É aquela questão que você falou para mim anteriormente, né? Que tem muito a ver com aquilo que eu trabalho. Só que realmente, como eu sou muito disciplinada e voltada mais para a minha área, mais específica para a botânica, ainda não consegui, né, visualizar esse outro lado. E a partir da sua explanação aqui, eu pude perceber, né, o quão próximo está dentro dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, né? Só falta aí eu ter um pouquinho mais de propriedade sobre o assunto para estar trabalhando também nessa vertente. Mas Como eu costumo dizer, Hum, desculpa te interromper, como eu costumo dizer, basta treinar o olho. exatamente. É queimar a pestana, minha amiga. A gente fica ali no microscópio, né, Yanara? Treinando os olhos, né, Vitor? Treinar o olho. Dentro de 2 anos, 3, não tenha pressa. Não tenham pressa. Tenham precisão. Uhum. É questão de treinar. Treinar, todo mundo é capaz de identificar. Basta realmente. Porque como você, mais que até bem mais que eu, sabe, né? A diversidade, a biodiversidade vegetal é muito ampla. Então, para cada contexto que a gente estuda, é importante a gente conhecer, pelo menos, minimamente, as famílias botânicas daquele bioma. Bioma, imagina. A gente trabalha, né, com contexto, com escala de bioma, né? E fitofisionomias dentro de cada bioma. Por exemplo, floresta amazônica vai diferenciar um pouco das espécies do cerrado, que diferencia um pouco das espécies da caatinga, que diferencia um pouco das espécies da Mata Atlântica. Não que não ocorram, né? Não que essas espécies não possam ocorrer em diversos ambientes, claro, em diversos biomas. Sim, ocorre. Algumas delas, sim. Aliás, muitas delas, né? Mas o importante é isso, é a gente ter essa percepção, né? De treinar o olho, de saber que, calma, né? Não dá para aprender assim em 1 ano, mas em 2 você já começa a ter uma noção, né? Daquela morfologia, e também isso varia da pessoa, de pessoa para pessoa. Tem gente que aprende, né, mais rápido e treina e tudo bem, né? Desculpa ter te cortado, né? Não, sem problema nenhum. Se alguém quiser falar mais alguma coisa em relação às experiências que tiveram, da temática que você trouxe hoje aqui para a gente, sinta-se à vontade, viu? Eu falei até rápido hoje, né? São 8h40 ainda. Olha, Exatamente. temos 20 minutos de debate aí. Por favor, eu vou parar a apresentação. Fiquem à vontade, podem abrir seus microfones, suas câmeras. Eu quero ver esse povo lindo. Vou fechar o meu. Vitor, quer comentar alguma coisa? Eu até nem dei muito, não dei quase nenhum exemplo de publicações, né? Mas nós temos inúmeras publicações. Vou só mostrar para vocês aqui uma coisinha. Só para vocês terem ideia da organização aqui dos meus PDFs. Olha, arqueobotânica, vocês estão vendo, né? Arqueobotânica da África, América do Norte. Eu separo por regiões para ficar menos difícil. Arqueobotânica da América do Sul e Central. Olha o tanto de coisa. É muita coisa, né? Da Ásia tem menos. Brasil, Centro-Oeste. Isso tá bagunçado. Na verdade, tem muitas publicações que não estão aqui. Amazônia, Sudeste, Sul. Então, como a gente havia comentado, existem diversos autores, né, que trabalham com arqueobotânica no Brasil, certo? Vários pesquisadores muito bons, certo? Livros e cursos, ó, de arqueobotânica, tem aqui, desde macro, microvestígio até
Bom, desde macro a micro, tá? Tem bastante coisa. Então, se alguém precisar e quiser trocar bibliografias, quiser me passar a bibliografia que eu não tenho, eu sou muito... Seja bem-vindo, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu até gostaria de adquirir essas bibliografias que o Vitor comentou, né, ontem, ou antes de ontem. Mas é sério que ninguém vai falar hoje? Fala, Vitor. Estão muito tímidos. Fala, Luzia. Fala, Yanara. Fala, Claudinha. Fala, Washington. Julie. Naira, Bruna. Yasmin. Aline, você falou muito e coisas muito importantes. Eu não, nem vou me atrever a me meter nesse assunto. Foi Conta pra gente um pouquinho da sua experiência lá no México. Com certeza Oi, você boa tem. noite. A Aline todo dia me convence de falar, falar alguma coisa. Bom, gente, boa noite a todo mundo. Ah, bota a câmera, puxa. Oi? Bota a câmera. Ai, Aline, eu não estou muito apresentável. Não tem problema, não. Só vai pro YouTube. Não, brincadeira. Fica à vontade, viu? Desculpe. Oi? Super linda. Oi. Obrigada. Quando você estava falando aí, eu lembrando, né, de todo o material que a gente teve que coletar da Toca dos Caboclos, né, toda a parte metodológica, né, a dificuldade de lidar com os cuidados, né, para evitar contaminação, e também toda a questão duvidosa, né, das amostras que já são escavadas por outras pessoas, de contextos que já passaram por diversos pesquisadores e que a gente não sabe exatamente, né, como trataram esse material. Então, isso foi muito importante tocar nesse assunto, porque principalmente para a gente que vai escavar sítios arqueológicos, a gente ter esse cuidado, né, na hora da manipulação das amostras, para que não haja nenhum tipo de contaminação, né? Principalmente com relação à questão dos amidos, né? Já que a gente utiliza tantos produtos, né, atualmente que tem amido, né? E ter todo esse cuidado na hora de lidar com amostras mais sensíveis, amostras que podem ser facilmente contaminadas e que estão relacionadas ou serão utilizadas, né, para estudos de paleodieta ou dieta como um todo, né? Sim, sem dúvida, né, Luzia? Fala da nossa experiência, né? A gente levou luvas sem amido, embora a gente saia, né? Tem, assim, Sim, a preocupação exatamente. com a manipulação. Nisso, né, a gente falando lá no laboratório. Desculpa, deu só uma travada, assim, deu uma travadinha antes. Você falou algo indígena. Sim, a questão de trabalhar com esse material, né? No nosso caso, estava com material indígena, né? De período de contato e tal, mas o material arqueológico, né? Como um todo, de proteger os cabelos, né? Quando está no laboratório. A gente trabalhou com enterramentos, né? Que ainda tinha, né, tecido capilar, tecido epitelial, então tem que ter esses cuidados, né, minuciosos com a proteção, né, dos nossos, proteger os cabelos, prender bem, para que os nossos fios não possam cair nas amostras e ser misturado, né, com os cabelos dos enterramentos. Verdade, parece besteira, mas não é, né? Qualquer mínimo contato com amido recente pode detonar, né? E essa luva que a gente utiliza, ela tem um amido de milho, né? Maisena, né? Então a gente
busca minimizar a contaminação, né? Que já pode estar ocorrendo, né? No contexto arqueológico. E a gente busca minimizar e diferenciar, né? Eu acredito nisso. E muita gente, eu acredito ainda que tem muita gente, assim, e principalmente estudantes que ainda estão iniciando, que não sabem dessa relação direta, né, de que aquela luva, o talco daquela luva é de amido e tem amido, né? E às vezes também, Luzia, o que acontece? O material foi coletado há muito tempo, né? Foi posto nos acervos, houve já manipulação, até mesmo para outras análises arqueométricas. A professora Cláudia Oliveira sabe bem, por exemplo, quando você quer detectar gorduras, né? Os ácidos graxos, né? Até mesmo as proteínas em vasilhames cerâmicos, pode comprometer, né? Devido à questão da manipulação anterior, né? Você está ali numa coleção, quem é que vai prever, que ia prever há 30 anos atrás, né? Ou 40, às vezes a coleção é bem antiga, que, né, necessitava se usar, né, luvas sem amido. Bem assim, essa é uma questão, né? Por outro lado, a gente pode tentar, né? Também, dependendo, tudo é válido também, né? Eu acho que a arqueobotânica experimental também é válida. E existe um trabalho muito interessante do professor Carrion e vários colaboradores internacionais que eles estudaram o valor dos dados negativos de sítios arqueológicos. É interessante, a gente só quer achar dado positivo, né? Verdade. A gente sempre quer ter uma resposta, claro, para efeito de dissertações, de teses, né? É muito importante você ter realmente um dado positivo, né? No caso do meu doutorado, eu mudei de material do meio para o fim porque eu estava com o fundo do mar da Bacia de Campos e quase não tinha pólen suficiente para uma análise palinológica de doutorado. Então, tive que mudei para uma lagoa costeira onde não faltou grãos de pólen. Na verdade, eu identifiquei bem uns 13 mil, fora os não polínicos, que deu 31 mil. Eu contei isso tudo. Foram 43 amostras e cerca de 200 a 300 grãos por amostra, fora o que não era pólen. Então, assim, em se tratando nessa perspectiva, né, a gente sempre quer, né, encontrar algo positivo que chame atenção, que publique logo na Nature, né, na Science ou na Journal of Archaeological Science. Mas os dados são dados, né? Todo dado é relevante. E a gente tem que entender isso. E tem muito a ver com o processo de formação do sítio, muitas vezes, né? Isso é dado relevante, muitíssimo relevante. A gente precisa tentar... Como já dizia a Jacionira Coelho, né? Dado negativo também é dado, né? Claro, exatamente. Saudosa professora Jacionira. Também são resultados, então a gente tem que levar em conta. Exatamente. Oi, Aline, tudo bem? Oi, querido, tudo bem? Fala aí, vamos falar. Tenho uma dúvida, fazer uma pergunta em relação aos fitólitos. As amostras que são coletadas para análise de fitólitos, elas têm que ser restritas à análise de fitólitos ou eu posso fazer qualquer outro tipo de análise de granulometria, sedimentologia antes? Isso pode prejudicar a conservação desses fitólitos, as amostras? Uhum. Então, é bom, Vitor, fazer o seguinte, no ato da coleta, você coleta muito material, né? Vamos supor que tenha coletado 10 gramas, 30 gramas, aí você separa, faz uma subamostragem do que vai ser estudado para fitólitos e não. E uma outra questão importantíssima que a professora Heloísa Coy me chamou a atenção, que os fitólitos a amostra para fitólito não deve ser armazenada em geladeira, e não deve ser congelada, principalmente, porque os fitólitos, como eles são sílica amorfa, né, biogênica dentro da planta, eles podem sofrer alteração com congelamento. Porque é muito comum, veja bem, por que eu estou te falando isso? É muito comum para testemunho coletado em lagos, para estudos de palinologia do quaternário, tá? Contexto natural, às vezes nem tem arqueologia no meio, mas a gente coleta, faz aquele tubo de PVC, né, ou de alumínio, serra ao meio, lacra, metade vai para uma análise, metade fica para a gente estudar FRX, pólen, fitólitos, né? Isso é muito comum em várias instituições do Brasil, do exterior, né?
O que acontece? Muitas vezes esses testemunhos, eles são até fatiados de 1 em 1 metro e guardados aonde? Acondicionados em freezers, né? Aqueles freezers horizontais, sabe? Isso é muito comum na UF, por exemplo, na USP, em vários lugares. Então, por exemplo, o testemunho que foi coletado em 91, né? O do meu doutorado foi coletado, do meu mestrado foi coletado em 91. Eu só estudei em 2003. Comecei a estudá-lo. O do meu doutorado foi coletado em 92 e eu só estudei em 2007, sabe? E eles normalmente ficavam... Aí depende do armazenamento, tem que tomar cuidado com isso. O ideal é você perceber, né, se realmente foi congelado ou se foi armazenado em geladeira. Em geladeira, a professora Heloísa Coy, especialista em fitólitos, me garantiu que não há problema, tá? Agora, em freezer, aí já pode alterar a forma do fitólito. E se, por exemplo, essas amostras forem aquecidas a uma temperatura mais ou menos 100 graus Celsius, pode prejudicar também a estrutura dos fitólitos? Olha, eu te digo com certeza, eu não sei com certeza, tá? A gente poderia até consultar lá, ela tá lá no grupo, tá? A gente pode consultar, porque assim, eu não sei te dizer, na verdade, o grupo dela é grande, tá? Tem uma galera lá no nosso grupo, no Polarc, né? Depois eu vou adicionar o Washington também, não sei se eu já adicionei, acho que sim. E não lembro agora. Enfim, consulta com um especialista, porque eu realmente não saberia te dizer. No caso do pólen, a gente, pelo menos na cerâmica queimada, a gente conseguiu identificar, né? O pólen meio detonado, mas foi possível observar a morfologia. Agora, o fitólito eu não tenho essa experiência para te dizer ainda. E eu acredito assim, o que a gente puder fazer para evitar é melhor. Se não tiver jeito, você testa, né? Afinal de contas, a amostra não vem para a gente a qualquer momento, certo? É difícil, às vezes, conseguir uma amostra para estudo. Aí você, né, pode fazer a tentativa, né? Agora, claro, também implica em saber antes, porque vai que a tentativa implica em gastar reagentes, né? A metodologia é meio... sempre cara, né? Sempre problemática, né? Tá? Tá bem? Eu acho que respondi meio... Respondeu. Metade, né? Obrigado. Desculpa. Tá, mas a gente pode ver depois. Oi, querida, pode falar. Sobre o primeiro questionamento do Victor, lembrei que as análises feitas no México, né, que a gente fez lá, a gente utilizou as mesmas lâminas, né, para amido e para fitólito. Foi uma preparação só, a gente duplicou tudo, né, para uma maior amostragem possível, mas a gente utilizou as mesmas lâminas para os dois tipos de análise. Dois análises. É porque os fitólitos, fitólitos de grão de amido, eles são microvestígios silicosos, né? Eles têm a mesma constituição mesma constituição química, eles são inorgânicos, são de sílica. E aí fica fácil, com o mesmo método, recuperar. Embora os fitólitos sejam mais pesados que os grãos de amido. Por isso, o líquido de densidade, né, aquele líquido denso, que a gente na Palino utiliza normalmente com uma densidade entre 1,8 e 2, quando você vai utilizar para o fitólito, você tem que aumentar essa densidade. Você usa até 2,3. Porque os fitólitos tendem a ser um pouco mais pesados, tá? Porque, assim, a matéria orgânica, ela tem entre 1,3 e 1,8, sabe? Então, a gente vai, né, normalmente, naturalmente, boia, flota no tubo Falcon, né? O que a gente quer, que é o orgânico, para palino, né? O orgânico, e o que é mineral vai para o fundo do tubo. A gente descarta depois ou guarda, né? Se por acaso precisar usar. No caso dos fitólitos, tudo ali é silicoso, tá? As partículas de quartzo, elas são maiores, né? O tamanho é maior que o fitólito. Mas o fitólito ainda é maior que o grão de amido. Então, o líquido que vai fazer boiar, ele tem que fazer boiar
o grão de amido e o fitólito, né? Os grãos de amido e os fitólitos. E o resto tem que afundar. Argila, silt, areia, né? As frações granulométricas, tá? Sim. Mas e aí, você não quer contar lá da tua experiência? É legal, né? No México. Aprendeu a preparar a grão de amido. Sim, sim, foi uma experiência incrível, né? Além de aprender com o professor Dr. Guilherme Ochoa, né? Maravilhoso. E com o pessoal experiente, a equipe, né? Muito profissional. E foi muito interessante porque tinha os laboratórios específicos, né, para o estudo de fitólito, laboratório específico para o estudo de amido, né? Que chique, né? Chiqueza. E eu louca para ver a UFP nesse grau. E a gente fez... Mas calma, a gente precisa dizer que a gente tem uma ótima infraestrutura aqui na UFP. Dá para fazer, né? A gente consegue resolver bastante. Nós temos, também tem a história tanto do tempo de universidade, né, de recursos, é uma série de fatores que influencia, né, em todo o suporte da pesquisa. Eu acho que envolve muito o recurso, e recurso aplicado para a arqueologia aqui lá no México, né, é muito maior do que no Brasil, né, desde o governo atual. Sim, com certeza. São realidades diferentes, então não dá para comparar. Mas, enfim, a experiência foi incrível, né? As amostras a gente levou daqui, depois de toda a autorização, né, da parte burocrática do IFAM, né? A gente levou fragmentos de ossos humanos para análise de isótopos estáveis, né, de carbono e nitrogênio, e o material sedimentar, tecido epitelial e cálculos dentários para análise de amido e fitólito, né? E antes que, como eu, leiga no assunto, né, arqueóloga, mas não trabalhando com microvestígios, né, como você sabe, você foi a minha, né, a minha tutora nisso. Tive primeiro as aulas, né, com a Cristina, maravilhosa, com o Jorge Ezra, maravilhoso, e o professor Shoa, né, que me deram todo o suporte teórico, né, primeiramente, para poder lidar com o material, lidar com os ácidos, com as amostras. E o mais interessante é que eu tinha os monitores lá, mas que eles não fizeram por mim. Né? Então, eles iam ali orientando. Bacana, né? Experiência muito rica. E que faz com que você aprenda e se interesse de forma mais rápida, né? E mais prática. E me acompanharam o tempo todo. Você faz assim, dessa forma, usa essa quantidade, usa esse tempo, usa o ácido, mas com cuidado, usa esse cloreto, mas serve para isso e isso. Tudo de cada utensílio que eu tive que usar. E é tão importante, né, Luzia, a gente ter uma noção, assim, noção não, dominar mesmo. Aline, eu acho que travou. Eu não tô tendo retorno do teu áudio. Aline? Alguém mais tá mudo? Ou é o meu, minha internet? Eu tô ouvindo, acho que a Aline deve ter dado uma caída aí na conexão dela. Bom, foi isso, né? Eu tive toda essa preparação, né, na prática com os profissionais da UNAM, né, da Universidade Nacional Autônoma do México, né, os profissionais cada um voltado para a sua área, especialista em fitólito, especialista em amido, especialista em isótopos, e a gente fez todo o treinamento. Eu mesma analisei o meu material de mestrado, né, as minhas amostras,
tanto para amido quanto fitólito, e os resultados de isótopo. Voltei. Caiu, mas ainda bem que, como ninguém sai da sala, ele mantém a gravação. Que susto. Então, eu ia comentando, né, que crucial, que importante a gente conhecer bem essa parte inicial do trabalho, que é a preparação, né, a extração de macro, micro vestígios, porque justamente através dela é que a gente faz um bom trabalho, né? Que consegue recuperar ou não os microvestígios ou os macrovestígios, caso eles estejam depositados, né? Sim. Mas que bom, Luzia, bom, essa experiência tua foi muito experiência enriquecedora. incrível, apesar de que tratar de microvestígios tem que ter uma paciência muito grande, né? Porque todo o processo de preparação das amostras leva um tempo e é muito tempo para centrifugar e é tempo para deixar descansando, para secar e as lâminas. Principalmente tempo para análise, né? Analisar no microscópio é muito trabalhoso para quem, principalmente para quem ainda está aprendendo. É um trabalho de formiguinha, né? Queimar pestana, mas é muito bom, né? Eu, pelo menos, o que eu vou dizer? Eu adoro. É uma terapia, né, Aline? Ficar procurando a comparação do amido. O mais legal é quando você descobre, né, a utilidade daquela planta para os povos do passado. Olha que legal. Muito legal, né? É o que a Karen faz hoje, indo lá na casa das pessoas. A gente não vai na casa das pessoas. A gente vai na casa das pessoas, mas as pessoas não estão mais lá. É a verdade. Enfim, a experiência foi incrível. O aprendizado também, né? E é uma das metodologias do meu doutorado também. E vamos embora. Continuar aí e que venham bons resultados, né, Aline? Que venham resultados positivos. Mas se tiver negativo também é dado, mas para o doutorado positivo, né? Vamos torcer. Tá bem, querida, obrigada. Professora Cláudia, queria falar alguma coisa? Comentar alguma? O microfone hoje está legal, será? Deu jeito? Washington. Naira, Julie, Ellen. Ellen trabalhou com... Ela fez... Eu não sei, eu acho que você poderia falar, Ellen. Explicar um pouquinho para a gente teu trabalho, para a gente falar em cima dele. É legal, né? Ok. Boa noite para todos. Eu não vou ligar a câmera porque eu já estou bem com o meu cabelo totalmente enrolado, que eu vou ter que sair. Você tá uma gatinha aqui na foto. Eu gostei. Eu tive um projeto de iniciação científica com a professora Ana Luzia, que era para a gente investigar as gravuras que estavam presentes no sítio Bembidinha, no cânion do Rio Puti. E o intuito era buscar nas gravuras, interpretar as gravuras que estavam lá, se teriam alguma relação com uma flora que está presente na região ali de Buriti dos Montes, que é onde está inserido o sítio, né, o sítio Bebidinha. E a gente fez a visita no sítio, a gente verificou as gravuras, verificamos a flora que tinha na região, e depois de muita pesquisa eu consegui fazer duas associações, que uma das gravuras poderia ser semelhante ao buriti, aos cachos do buriti, que é uma planta que a gente sabe que o valor etnobotânico dela é muito rico e está presente na região. Altíssimo, e a outra, né? E isso, nossa, fiquei chocada que parece que até assim, do tronco tudo do buriti, se tem um uso, se tem uma forma de utilizar, nada se perde. E a outra associação que foi possível realizar foi com uma gravura que parecia ser semelhante a uma folha de angico, que é também uma árvore que está presente lá na região. E depois, quando eu fui procurar os aspectos etnobotânicos, medicinais da planta também, eu achei
fiquei encantada porque é muito rico. E eu descobri que tem diversos grupos indígenas, tanto no Brasil, como nesses países que são aqui próximos, como a Argentina, entre outros, que fazem o uso de um tipo de rapé com a, a semente do angico, eles torram e fazem um rapé, que é utilizado tanto para fins medicinais, quanto para fins de contato religioso. E eu achei muitíssimo interessante, porque eu li relatos, inclusive, de que Cristóvão Colombo, nas investigações que ele estava fazendo, ele conseguiu descrever que tinham grupos indígenas que utilizavam esse tipo de rapé, que eles assopram no nariz e, através dessa aspiração, a pessoa consegue entrar em estados alterados de consciência. E aí, dependendo do grupo e da etnia, eles têm vários nomes diferentes para esse tipo de rapé. Seja o cebil, seja corroba, são vários outros nomes que eu não consigo lembrar agora. Mas eu achei muitíssimo interessante. E o angico, ele tem um valor Super medicinal. interessante. Super Sim, sim. interessante mesmo. Desculpa te cortar. Não, tudo bem. Tirando a parte que o angico ele é muito valioso na questão de medicina, porque dá para você utilizar a casca para fazer chá, que vai tratar de problemas respiratórios no pulmão, até mesmo até problemas sexualmente transmissíveis. Eu tinha visto alguns relatos de pessoas que utilizam o chá, os banhos de assento, com o chá da casca do angico, que ele é muito bom também para essa área íntima da mulher. Então, a pesquisa foi muito proveitosa, a gente está fazendo alguns ajustes aí, porque eu e a Ana, a gente pretende lançar o artigo porque a gente teve uns resultados muito interessantes e, quem sabe, futuramente expandir ainda mais, porque o sítio é muitíssimo rico, muitíssimo rico. O cânion do Rio Puti, com certeza, ainda esse nome ainda vai rodar em muitos trabalhos, porque é uma área muito incrível. Ali é muito interessante, né? Ainda não pude ir lá com vocês, né? Agora, sem dúvida, trabalho interessantíssimo, né? O que precisava só para complementar, né? Seria interessante, né? Dessa questão, fazer um levantamento botânico, aí já tem a presença da Karen, né? Que pode nos ajudar. E a questão do subsolo, né? Ver se por acaso tem algum registro, escavar ali no paredão, para ver se tem algum registro, né? Em subsuperfície, de algum elemento botânico, macro ou micro, né? E vamos supor que no nível de escavação a gente consiga coletar algum material datável, mesmo um resto orgânico, um carvão. Se a gente data um carvão, o carvão tem tanto carbono que a datação se torna mais barato. Se não tem carvão, quase a concentração de carvão é baixa, datar solo orgânico, por exemplo, a gente data micrograma por microlitro. Aí fica mais caro, porque é a AMS, né? Tem que usar o acelerador de massa, né? E aí, espectrômetro de massa, aí fica mais caro. Mas imagina, fazer ali um perfil, estudar direitinho, seria ali uma tese de doutorado para você. Eu acho que vale muito a pena você investir. Porque uma área que carece de estudos, é uma área incrível, né? Assim, muita vontade de passear ali, de estudar ali também, né? E parabéns pelo trabalho, viu? Muito bacana. Eu lembro da sua monografia, né? Da sua iniciação científica, aliás. Da iniciação científica. E parabéns, viu? Karen, gostaria de comentar alguma coisa? Que a Karen, veja bem, a Karen tem um trabalho também com paleobotânica. Ela teve umas impressões também de uma região. Vamos ver se ela comenta alguma coisa. Oi, Aline, tá me ouvindo? Estou, querida, pode falar. Eu não tenho assim, mais nada para acrescentar, não. Eu acho que tudo que nós já colocamos aqui nesses dias de mini curso, acho que já tivemos muitas informações, né, bem relevantes a serem colocadas. Eu fico assim cada vez mais encantada, cada vez mais que vocês descrevem um pouco das suas pesquisas, né? Porque como eu já falei para vocês, eu não tenho
muita aproximação com essa área que vocês trabalham, mas cada vez que vocês me relatam um pouco sobre os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, eu fico um pouquinho mais encantada, né, com essa área. Eu acredito que você fazer essa investigação, né, a partir daquilo que você colocou, de análise de amidos de grãos de amido, né, de grãos de pólen, deve trazer realmente alguns dados, né, que são realmente bem imprescindíveis, dá para você fazer realmente aquela reconstituição do ambiente, como você bem colocou aqui para a gente. E olha que interessante, né? Apesar de que eu já tenha ouvido alguma vez, né, eu participando assim, de alguns eventos da arqueologia, os professores comentarem, né, da importância de se fazer estudos voltados para essa questão do passado, né? E aí eu fico me perguntando, nossa, como a gente consegue fazer isso analisando esses vestígios, né? O quão importante é a gente estar fazendo análise aí desses micro e macro vestígios para poder fazer toda a descrição ou a caracterização daquele ambiente. Então, é uma área assim que a partir de quando tu vem falando aqui nesse mini curso, cada dia, e o relato dos meninos, eu fico mais encantada realmente, assim, com os estudos. E eu não tive, assim, nenhuma experiência com trabalhos voltados, assim, para essa vertente. Eu só visitei, assim, alguns sítios arqueológicos, mas também não tive nenhum conhecimento mais aprofundado sobre isso. E vira e volta, assim, eu ainda leio alguma coisa voltada para essa questão da arqueologia, porque eu tenho uma colega que trabalha com, mais ou menos nessa perspectiva, na verdade, duas colegas, e alguns trabalhos que elas acabam publicando, eu acabo fazendo a leitura desses trabalhos, que é a Sara, que ela é egressa da UFP, hoje ela está na UFPE, e temos também a Conceição, que ela trabalhou também muito aí na arqueologia, e hoje eu acho que ela está fazendo a sua pós-graduação no Rio Grande do Sul. E aí, os trabalhos assim que mais eu tenho lido são delas, quando elas tratam de algumas publicações voltadas para essa área. E aí é quando eu percebo realmente que tem muito a ver com aquilo que eu trabalho, né? Eu só não conseguia ter essa visão além para poder fazer a incrementação de alguns aspectos aí da Arqueo, né, junto aí com a ciência que eu trabalho. Muito legal, né? Agora, imaginem vocês, se nós conseguíssemos unir, né, a perspectiva arqueobotânica, né, de milênios e implantar, né, ou fazer parte de um plano de manejo, juntamente com a etnobotânica de uma região. Que riqueza seria, que interessante para a conservação da biodiversidade, que importância, né? Mas, infelizmente, nossos governos ainda não atinam para isso. E, em segundo momento, a Sarinha e a Domênica são colegas nossas, né? Elas estão lá na arqueologia, a Domênica é arqueóloga formada, se tornou paleobotânica, e eu fiz o inverso. Eu era paleobotânica, estou me tornando arqueóloga. Então, a gente vai enveredando. E é muito interessante, né? Inclusive, a Sara defendeu o mestrado ontem, ou antes de ontem, na UFPE, lá na Geologia. Né? Ela faz mestrado por lá. Muito legal, né? A Sara é uma querida. A Domênica também, mas eu quase não tive contato com a Domênica, né? Desde o período que eu estou aqui. Mas a Sara, sim, sempre. Ambas são orientadas do professor Juan Cisneros, que é nosso parceiro também, colaborador do Polarc, professor da arqueologia, embora ele ministre paleontologia, né? Mas ele é professor da casa. E a gente trabalha junto nessa perspectiva lá do sudeste do Piauí, né? Porque a gente está escavando aí, nesse caso, olha que interessante. Nós estamos escavando o contexto arqueológico e paleontológico, porque existem fósseis de mamíferos depositados no fundo da lagoa, juntamente com artefatos arqueológicos. Então, aí já... Porque é o quaternário, né? Você está no final ali do Pleistoceno, início do Holoceno. Você tem, será que a megafauna foi extinta?
por questões... Tá convidado. Vamos embora, preciso de gente para escavar mesmo. Luzia, Vitor, todo mundo escalado. Karen, vou botar todo mundo. Outubro, hein? Preparem-se. Se não chover, ai meu Deus. Então, a gente está num contexto, uma pergunta, né? Uma hipótese. Será que esse ambiente ele foi perturbado o suficiente por humanos? Será que essas mudanças climáticas se deram a partir da interferência humana, da intervenção humana, totalmente ou parcialmente? Né? A gente sabe que o clima mudou, né? Isso já é um fato. Mas será que também não houve uma interferência humana nessa paisagem? Provavelmente sim, né? Mas cadê a comprovação, né? A gente tem a hipótese, tem que testar, né? Responder esse problema. E a professora Cláudia é minha orientadora de doutorado. É minha orientadora de doutorado, juntamente com o professor Demétrio, né? Lá da UFPE. E eles estão me orientando nesses caminhos, né? Seguindo com a arqueopalinologia, nesse contexto arqueológico do sudeste do Piauí. Né, com a participação também, né, esse projeto anteriormente, é um projeto que a professora Ana Luísa coordena, né, então a gente vem trabalhando com esse sítio, né, foi escavar lá uma vez, quer dizer, foi coletar material para palinologia, precisamos escavá-lo, e estamos né, compartilhando fortalecendo, né, esse vínculo, que é muito importante, interinstitucional, né, entre pessoas e universidades. Então é isso, gente. Eu acho que chegamos aqui a 9h20. Alguém tem mais alguma colocação? Gostaria de falar alguma coisa? Senão, a gente poderia estar encerrando o 4º dia de minicurso. Tudo bem? Então, eu vou encerrar a gravação. Agradeço a todos.